Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo e este é o nosso episódio que abre a terceira temporada. Sim, chegamos a mais um mês, nosso terceiro mês de podcast, e este é o nosso 11º episódio. E a reflexão de hoje é a seguinte: você já parou para pensar quanta reflexão nos traz a figura de um palhaço? Isso mesmo, pense bem. Eles carregam quase que a obrigação de nos fazer sorrir, o que por si só já é uma missão muito nobre, e alguns, até mesmo sem dizer uma palavra, são capazes de nos tirar boas risadas, e outros capazes até de gerar reflexões profundas, que nos fazem até esquecer de que por trás daquele nariz vermelho existe uma pessoa assim como a gente, que sente, que também chora, que também vive. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que vai me ajudar a responder uma pergunta muito importante. Afinal, o que se passa na mente do palhaço? Muito bem-vinda, Karine. Um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, Bruno. Queria que você se apresentasse para a galera de casa saber quem é você e por que eu comecei com esse tema de palhaço, né? Bom, meu nome é Karine Michelucci. Eu sou palhaça. Aí, ó, já tô fazendo ele rir. Não precisa de muito. Me divirto com um pouco. Sou artista, na verdade, né? Palhaço todo mundo é. Mas eu sou artista, não sei muito o que eu falo. É difícil definir, né? É difícil falar. A gente tava agora, antes de começar a gravação, falando... lembrando tanta história, cara. Em um período muito curto de tempo, quantas coisas você fez. Não só você, eu, mas quantas partilhas a gente já teve Sim. De história de vida. E eu acho até engraçado, porque hoje a gente vai falar sobre temas que... embora a gente já tenha falado sobre muita coisa da vida, muito papo que a gente já teve, são coisas que a gente nunca conversou sobre esse seu lado, o lado de ser palhaço. A gente não falou muito sobre isso, mas é muito interessante a gente olhar e ver o quanto é difícil definir, pelo fato de você já ter feito 1 milhão de coisas. E a gente tava aqui agora achando super engraçado, lembrando e falando, como assim, cara? Sim. Fica até difícil montar e juntar todos os pedaços, assim, Tudo. Criar essa linha do tempo de tanta coisa, né? Exatamente. Isso é muito doido. Mas é isso, acho que pra me definir agora, a gente pode descobrir isso ao longo, que aí no final eu falo, é isso que eu sou, entendi. Também tô nessa descoberta aí. Desvendar durante esse episódio de hoje. Sim. Gostei, cara. Eu queria que a gente começasse falando sobre a gambiarra, já que eu comecei com esse tema de palhaço, pra gente falar, para o pessoal de casa conhecer também, afinal, o que é a gambiarra, como que ela nasceu. A gambiarra, eu costumo dizer que a gambiarra, ela nasceu junto comigo, né? No dia 7 de janeiro de 1995. Eu acho que é muito doido, assim, né? Eu tenho um amigo que o Valber, eu vou trazer muito ele aqui Eu hoje. também espero trazer ele aqui. Ele vai vir. Ele é um dos amigos que fala que tá tentando ser palhaço, né? Que ele tá nessa descoberta também, ele trabalha comigo. E é muito doido, assim, porque eu costumo dizer que todo mundo tem um palhaço, né? Não importa, é porque a gente também tem essa coisa de achar que o palhaço a função dele é fazer sorrir, né? E na verdade não. A função do palhaço, ela é colocar você no seu maior, na parte mais alta do que você é. Então, é um mergulho pra dentro de si, assim. Então, é muito difícil ser palhaço, na verdade. Nossa, imagina. Porque a gente tá o tempo todo se descobrindo, né? Acho que a vida, ela é uma grande descoberta mesmo. A gente tá vivendo em função de entender melhor como que a gente funciona, né? Não é nem o outro. A partir do outro a gente entende. O palhaço, ele tem essa função, assim. É um mergulho pra dentro de você mesmo. Então, por exemplo, eu falo, né, que quanto mais você descobre do seu palhaço, mais você descobre de você também. Então, na verdade, se você entra na palhaçaria querendo ser engraçado, dificilmente você vai ser. Porque não é sobre ser engraçado, é sobre ser honesto, né? É sobre honestidade, na verdade. Quanto mais honesto você é com você, mais honesto você é com o seu palhaço. Porque o seu palhaço, ele só faz o que você faria. Eu costumo brincar também que se eu, Karine, tô atravessando a rua e eu levanto a mão para um carro parar, assim, fora da faixa,
dificilmente esse carro vai parar, né? Porque ele vai nem tá olhando. Mas se eu tô de palhaça e eu levanto a mão assim, e gritando, que é uma coisa que eu não faria, mas eu, enquanto Karine, não faria assim, né? Vou achar que eu sou maluca. Mas de palhaço ele dá essa liberdade, então é um superpoder. É o seu superpoder pra aquilo que você tem vergonha de fazer, mas você fala, porra, eu sairia do trabalho agora e gritaria com a primeira pessoa que aparecesse na minha frente aqui agora. E pode ser qualquer pessoa mesmo. Escrachado, sem Escrachado. Se você tem essa vontade, o seu palhaço ele consegue realizar isso pra você. Só que aí é onde tá difícil, né? Porque também é essa coisa do se sentir vergonha. Mas também tem palhaços que vão ser mais tímidos, né? E o jogo da timidez também é cômico, né? É isso. É você não ter medo do ridículo, de ser ridículo. E eu acho que o ridículo, ele comove as pessoas, né? Porque as pessoas se identificam. Então, muita gente acaba rindo por uma identificação mesmo. Eu amo. É difícil Acaba criando explicar. uma conexão, né, com a pessoa. Exato. Assim, você se colocar num lugar de vulnerabilidade, né? Aproxima as pessoas, assim. Então... Mas é um jogo eterno, assim. Eu também tô aprendendo, assim, cada vez. Quanto mais eu ponho a gambiarra, mais eu aprendo sobre ela também, mais sobre mim. E aí eu vou descobrindo, né? Que aí vai pra esse lugar também, da gambiarra. Por que gambiarra, né? Porque, olha só, você falou que eu sou uma pessoa que faz tudo, que já fez várias coisas, né? A gente já compartilhou muito desses momentos. Fez muito sentido. Então, assim, a gambiarra, ela é uma pessoa... Olha o tanto que ela é parecida comigo, porque ela sou eu, né? Mas, tipo assim, ela vem desse lugar mesmo. Por isso que eu falo que ela nasceu comigo, né? Eu sou uma pessoa... Hoje eu tava pensando sobre isso. Hoje eu acordei borocochô, assim. Acordei mal. Não queria levantar da cama. Eu falei, nossa... se eu desmarcar... Mas, aí eu te buscar lá na tua casa. Tá longe, né? Tá longe. Então... Mas eu levantei e falei, nossa, que dia xoxo, capengo. Esse diazinho de chuva, assim, dá uma desanimada também, né? E aí, fiquei lá deitada e liguei pra minha mãe. A primeira coisa que eu fiz hoje, quando eu acordei, foi ligar pra minha mãe, porque eu tava triste. Minha mãe, ela é uma grande mentora na minha vida, né? E ela, é engraçado que ela sabe pelo tom de voz. E aí eu falei, e aí, vamos no supermercado? E aí a gente foi no supermercado, foi super divertido, até deu uma desbaratinada, assim, sabe? Deu uma... falei com ela sobre o que eu tava sentindo, e aí foi ótimo. E aí eu voltei, caí na cama de novo, assim, nem na posição certa da cama, na diagonal mesmo, assim, a posição fetal de novo. E foi o que eu falei pra você, eu olhei no relógio 4 horas da tarde, falei, não dá tempo de fazer nada, eu vou ter 8 horas, eu tenho que estar lá. 4 horas, eu não consigo fazer nada do que eu quero em 4 horas. E não, aí eu levantei, arrumei a casa, foi ótimo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E é muito doido, porque vamos fazer um teletransporte muito longe mesmo agora. Que é, o meu pai me deu um livro quando eu era muito pequena. Ele comprou um livro, ele me deu esse livro. Eu que me tornei em posse. Peguei minha herança antes da hora. E o livro chama Como Fazer Quase Tudo. E eu fiquei impressionada o dia que eu vi o livro. Devia ter pego ele pra trazer, inclusive. Porque, assim, é um livro que ele é antigaço, assim. Ele é, sei lá, dos anos 2000, 1998. 99 ele é, na verdade. E tem realmente tudo, assim. Desde como reagir a um assalto até como construir uma casinha de cachorro, ou arrumar uma bicicleta, ou consertar qualquer coisa. Como varrer sua casa. Tem lá. Tudo mesmo. E eu ficava intrigada, assim. Então, pra mim, ele era uma grande bíblia, assim, né? Que eu falava, mas deixa eu ver aqui. E aí, acho que eu incorporei isso ao longo da minha vida, sabe? Essa coisa de quero fazer tudo. Tudo que eu puder fazer, eu quero fazer. Tudo que eu tiver vontade de fazer, eu quero fazer. E, né, aí eu também me frustrei muito, né? Porque eu comecei muita coisa que eu não terminei. Muita coisa eu abandonei. A gente tava falando agora mesmo disso, né? Quanta atividade que você começou. Nossa, o quê? Eu tenho um histórico imenso de abandonar as coisas. Desde a escola. Mas você tentou todas elas também, 100%. Tentei, mas não me adaptei a algumas. Outras sim. Testar. Eu também testei muita coisa. Eu acho que também é um pouco do... Eu
fui diagnosticada com TDAH, né? Dislexia e descalculia. Então, eu tenho muita dificuldade com número, escrita e com concentração e foco. Então, tem esse lado mesmo das coisas que me dão prazer ali momentânea e elas vão ficando meio engessadas. E aí eu falo, ai, nossa, que chato. Aí acaba o interesse. Desde muito pequena. Mas, assim, ao mesmo tempo que isso me ajuda muito, né? Porque vai construindo essa personalidade que eu sei que eu posso ir me moldando com a vida, mas, ao mesmo tempo, vai gerando frustração, né? Nossa, já fiquei muito frustrada. Fui pra escola, não me adaptava à escola, assim. A escola foi um processo muito chato pra mim, muito chato, assim. Do primeiro até do pré, sei lá, até o primeiro ano, que foi quando eu parei de estudar. Nossa, a escola foi um terror também. É. Péssimas lembranças. Exato, parei de estudar. Nossa, eu tenho uma história também, isso daí é muito louco. Porque eu reprovei 2 vezes, né? Minha família, a gente se mudava muito por conta de N fatores, né? Mas meu pai tinha os problemas dele, e aí a gente ia mudando de cidade conforme ele ia surtando. E aí eu sempre estava mudando de escola, enfim. E isso gerou uma série de coisas, né? Antes eu achava que eu era uma aluna fraquinha por conta dessas mudanças. Depois eu fui vendo que não, porque eu não me adaptava mesmo. E é doido isso, né? Porque eu fui descobrir, acho que com 27 anos, 28 anos, que existem vários tipos de inteligência. E que a escola, ela é um lugar por onde a gente passa. Algumas pessoas vão se identificar, outras não. Eu não me identifiquei, assim, eu tenho pavor. Apesar de eu trabalhar na escola hoje, mas é doido, porque hoje eu posso levar essa visão de que tem outra... Olha só, para mim falaram que eu podia ser advogada, médica, dentista, professora, psicóloga, mas ninguém me falou que eu podia ser palhaça. Então, levar isso para as escolas, assim, é muito mágico, sabe? Eu fico até meio brava quando as crianças não levam a sério. Falo, pô, olha aqui, mó legal. E é isso. Pra gente voltar um pouquinho a fita em relação à gambiarra, eu queria entender. Primeiro, um ponto que eu queria perguntar é: o que precisa para ser palhaço? Não sei se existe isso. Mas como começou, afinal? Como é que você foi parar nessa atmosfera? Ai, não sei se eu quero falar sobre isso. Não, enfim, assim, isso. Eu acho que eu sempre fui. Não, tem uma história boa, assim. Eu acho que começou esse processo, é isso. Eu acho que eu sempre carreguei isso comigo. Quando eu era muito pequena, tem uma história muito boa disso, inclusive. Tô feliz de que eu vou contar ela agora. Mas assim, eu estudava num colégio lá em São Paulo. Minha memória é muito boa, minha memória antiga é muito boa. Eu estava num colégio que chama... Eu não sei se ele existe ainda, mas chamava Castelo Encantado. E... eu lembro que eu sempre gostei muito de palhaço, sempre gostei muito. E minha mãe deixava a gente ir na porta da escola. Chegou um dia que tinha um cara lá vendendo um livrinho do Patati Patatá. E, não, Patati Patatá, vai chegar na sexta-feira, eles vêm apresentar na escola e tal. E eu fiquei muito eufórica com isso. E eu acho que foi a primeira vez que insisti pra minha mãe, assim, tipo, eu quero um livro do Patati Patatá. E eu fiquei enchendo o saco dela, ela comprou, assim. E na minha casa, ela tinha uma escada de madeira, assim, vazada. E eu sentava num degrau e o outro virava uma mesinha. Eu fiquei, sei lá, 8 horas colorindo o livro do Patati Patatá para no final da semana eu mostrar para eles o meu talento de colorir. E aí pode vir para aquele vídeo, sabe, da mulher falando, paguei o show do Patati Patatá. E eles não vieram, sabe, que ela desmaia. Daria pra rolar isso, porque não foram. E eu fiquei muito brava, assim. Tem uma foto minha de criança, vestida de palhaça, assim, pra receber eles, e eles não foram. Mas, assim, isso, não sei se isso me instigou, né? Mas aí, depois de passar por N coisas em São Paulo, né? Quando eu mudei pra São Paulo em 2019, que foi quando eu fui pra ficar mesmo, assim. Não, fui pra ficar porque eu tô aqui agora, né? Mas na época... eu tive o meu primeiro... Assim, eu sempre fui artista, mas isso não me foi apresentado, né? Assim, de uma forma, olha, tenta fazer isso, né? Foi a vida que foi me direcionando e aí eu tropecei e caí. Mas nessa época,
já tinha... Eu já sentia que eu atuava na vida, assim, sabe? Tipo, pra chegar em casa de madrugada, andando sozinha na rua, em São Paulo, sendo mulher, eu pagava de louca. Eu falava assim, qual que vai ser a persona que eu vou encarar agora? Mulher traída. Ninguém mexe com mulher traída. Eu saía pra rua, vou matar ele, filho da puta! Põe um pi aí. Desgraçado. E assim, até chegando em casa, assim, ninguém mexia comigo na rua, eu chegava em casa e... Boa, cheguei. Aí eu acho que foi esse processo, assim, de me encontrar com o teatro, né? Que a palhaçaria também tá muito ligada a isso. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com isso aqui em Poços. Só que vai ser meio pai eu falar disso, pode? Ah, fica à vontade. Então tá. Aqui não tem regra, não. Beleza, qualquer coisa você corta. Geralmente, quando alguém fala isso, eu faço questão de... Eu sei que vem coisa boa. Boa. Então, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. Só que eu trabalhei num lugar que não me valorizava, né? E tipo assim, tinha tinha uma valorização curta, mas sempre tinha tipo, de rebaixar, me sentia rebaixada mesmo, sentia que não me deixava ser, sabe? Uhum. E aí eu fui reparando alguns traços dentro desse lugar que eu trabalhava, né? E aí eu fui convidada a me retirar, porque eu comecei a questionar também algumas movimentações que aconteciam dentro, né? E quando eu fui convidada a me retirar, foi um grande boom na minha vida. Porque essa pessoa, ela dizia pra mim, não, você precisa... Por exemplo, o grande boom não foi nem com a Gambiarra, foi com a Dona Amélia, né? A outra personagem que eu faço. Porque esse lugar não me dava material, não me dava confiança para colocar minha palhaça em jogo. Então, assim, eu fazia, só que eles tinham cartas na manga, faziam outras coisas, né? Dentro dessa vertente do circo, né? Que é os números. E eu não. A única coisa que eu tinha era o cômico. Eu só conseguia fazer as pessoas rirem sendo eu. Nesse alter ego, assim. Nessa maior versão de mim, assim. E aí tinha um travamento. Quando isso acontecia, sempre tinha... as crianças não gostam disso. Os pais não gostam disso. As pessoas não gostam disso. Uma limitada Uma mesmo. limitação. Uhum. E aí eu não tinha vontade de fazer também, assim, sabe? Me sentia precada mesmo, assim. Uhum. E eu tenho uma coisa que eu não gosto de ensaiar. Apesar de ser do teatro, eu tenho uma dificuldade com ensaiar, sabe? Meu negócio é muito na hora, assim. Funciona mais no espontâneo. No espontâneo. No improviso mesmo. Uhum. E aí, quando eu saí desse lugar, eu meio que deixei... Eu não tinha confiança para fazer a gambiarra. E veio a Dona Amélia, né? A Dona Amélia, ela veio assim... Bizarro. E na época eu pedi ajuda para escrever um projeto para o Galpão Cineorto e essa pessoa falou, não vou te ajudar, porque para isso acontecer, precisaria ir de uns 5 anos, né, apresentando. Porque essa pessoa tem um espetáculo de 5 anos horroroso, né? Mas entendi. Assim, o ego é muito... enfim, não vou entrar nesses méritos. Mas aí, é isso. Precisa de 5 anos. Depois eu fui descobrir que também chamou o diretor do meu espetáculo, para falar, olha, você não acha que vai ser uma frustração e tal? E eu passei com um vidinho lento, assim, e é o maior festival de teatro de cenas curtas do Brasil. Nossa, pensa. E eu passei e foi muito doido. Foi uma energia que eu fui com o Valber e com a Júlia. Na época eu tava meio sem grana, assim. Eles super me apoiaram, falaram, não, nós vamos juntos viver isso. E a Júlia foi dirigindo, né, 8 horas de carro, a gente foi no carro da Júlia, o Valber pôs a gasolina e o Rafael pagou o Airbnb, porque eu tava assim, na merda mesmo, tinha acabado de sair, não tinha recebido tudo que eu tinha para receber, ia demorar um pouco para eu receber o que eu tinha para receber, e aí... Eles me super abraçaram. E aí a gente foi mágico, assim. Eu tive vários presentes lá. É um festival de cena curta, né? Já falei isso, tô repetitiva. E aí, nesse festival, o voto é popular. Então, assim, tinha muitos grupos que eram de BH.
E eu não. Na plateia, eu só tinha meu irmão, que estava morando em BH, e eu sabia se era minha certeza de voto, porque a Júlia e o Valber não podiam votar em mim, porque eles eram da minha equipe. Então, tinha grupos, assim, com muita galera de BH. E eu cheguei na final, assim, e foi muito bom, assim, foi um reconhecimento muito grande, assim, porque os professores que dão aulas nesse Galpão Cineorto, né, ficavam maravilhados, assim, com a cena, falando que estavam ansiosos para assistir, que tinham assistido esse vídeo horrível. E a gravação, né, muito ruim, assim, não dava nem para ver a máscara, o vídeo tá super estourado na minha cara. E ele super curioso, e assim, foram muitas coisas mágicas que aconteceram. E por eu trabalhar no improviso, eu tenho o takezinho da cena. São três quadros, né? Eu passo por 3 lugares dentro da cena. 4, na verdade. Porque é a apresentação da Dona Amélia, aí é o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, que é o final, né? É o final do espetáculo. E aí, por ser no improviso, eu brincava muito também com as outras cenas. Então, era assim, um boom. A gente fala de aplauso em cena aberta, né? Que é quando você tem mais ou menos o caminho que você vai passar, só que aí tem um momento de aplauso e riso muito forte, que você tem que parar o espetáculo para dar tempo das pessoas rirem, para você conseguir voltar a falar. E isso rolou muitas vezes, assim. Então, eu voltei muito carregada e com muito... com aquela... Poxa, meu trabalho, olha só, eu acreditei quando me falaram que não era bom, que eu precisava de tempo, muito mais tempo. Porque é isso, né? A gente tem que respeitar o processo construtivo de cada pessoa. Para algumas pessoas vão ter mais facilidade para fazer alguma coisa do que outras. E eu vi uma facilidade muito grande em mim nisso, depois disso. E aí, logo veio a gambiarra. Aí a gambiarra foi a Nath, da Trupe Circus Life. Eu gosto muito de dar reconhecimento para as pessoas, porque tem um papel muito importante na minha vida. A Nath me ligou falando... E aí, tem um trabalho num hotel aqui de palhaça, você vai lá, faz um número, eram R$350 por 5 minutos. Nossa. Eu falei, mano, eu nunca fui tão bem paga na minha vida. E aí, eu falei, não quero, não posso, não tenho isso, não faço isso. Minha palhaça, ela faz intervenção, ela fica na porta não animo festas, mas... Depende, porque às vezes o cachê não vale a pena. Mas eu não faço esse serviço. E ela me ligou de novo, falou, e aí, ó, a gente tá precisando, não consegui ninguém pra ir, eu preciso de um palhaço. Não tem. Não, cá, eles estão... Não faço. Aí o dono do... Não o dono do hotel, né? Imagina que o dono do hotel ia me ligar. O rapaz lá, responsável por isso, me ligou. E aí, falei, não faço isso. Aí ela me ligou de novo. Acho que foram umas 4 vezes, assim, e foi muito simbólico também, porque na época foi quando, não sei se você ouviu falar sobre Julieta Hernandes. Julieta Hernandes. Ouvi, mas não tô me lembrando agora. Foi uma palhaça que sim. foi assassinada. Mas é brasileira, não, né? Ela eu não lembro exatamente de onde ela é, mas ela não é do não Brasil. Não é brasileira, Isso. E essa palhaça... Aconteceu isso, né? E eu me senti muito tocada na época pelo movimento das palhaças, assim, que é um universo muito machista, assim como qualquer outro, né? Então, eu me senti muito tocada na época. A gente fez uma movimentação de fazer uma bicicletada aqui. E aí eu tava nessa de recusar esse trabalho e também com essa situação, assim, de estar muito mobilizada com o que estava acontecendo ali com ela, né? E acompanhando nas redes sociais e tudo mais. E aí eu cheguei em casa, assim, tipo... a Nath me ligou de novo e falou... preciso desse trabalho. E aí, até quando a gente vai ficar refém de outros palhaços? A gente tá precisando de uma palhaça. Então ela me deu esse chacoalhão e eu falei, tá bom, eu vou. Um ultimato. E aí eu aceitei um trabalho que eu não tinha. E eu fiquei quase surtando em casa, né? Eu falei, mano, como que eu fiz isso? Tá, beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer? Não vinha nada. E eu tinha... Mas tinha um script? Era fazer 2 números. 2 números... Podia ser 2 números. Sei lá, por exemplo, tem gente que faz malabares, tem gente que faz monociclo, tem gente que faz jabolô, cada um tem uma carta na manga, né? Nem sempre é um número. Às vezes pode ser uma história.
né? A história, uma história que leva para esse cômico. Uma Só que apresentação, a assim, Lina, um número. especificamente, era de circo, então eu precisava de um número. Uhum. E eu tinha ido para a Itália com uma amiga minha, uma grande amiga minha, a Julinha, e eu fui numa loja de circo lá, e eu comprei um monte de mágica que eu não tinha vontade de usar nesse lugar que eu trabalhava antes. Então elas ficaram todas guardadas. E aí eu fiquei olhando para essas mágicas e nada. Porque mágica também é um negócio que você precisa de treino, né? Uhum. Às vezes. Eu decidi que eu não preciso. Então eu faço, se pegar, pegou. Se descobrir, a gente joga com isso também. Uhum. E aí eu fui dormir muito pensando nessa palhaça. E eu não sei se eu delirei, mas assim, eu lembro de acordar, eu sou muito cagona pra essas coisas, muito cagona. E eu lembro de acordar e sentir um negócio no meu quarto, assim, sabe? E aí eu já cobri meu rosto na hora, assim. Eu lembro de ver, parecia um pouco ela, assim, a silhueta, assim. E eu fiquei em choque, eu cobri minha cara, assim, falei, meu Deus, aquele calor, sabe? Você fica com medo de sair pra respirar, tudo quente. E aí eu peguei no sono. De manhã eu acordei, eu tinha um número pronto na minha cabeça, assim. Eu desci numa loja, comprei as coisas que eu precisava. E à noite eu fui fazer esse número, 2 números. E foi muito bom, assim, foi muito bom. A galera realmente gostou, depois as crianças veio pedir autógrafo e não sei o que, tirar foto. Então eu tive assim, meu incentivo maior pra gambiarra nascer de verdade foi com a Natália. Que insistiu, porque é uma coisa que você tava com medo de ir. Ela E um passo que você percebeu que eu precisava tava dar. com medo. Sim, ela tem essa função, né? Ela é professora de circo, né? Ela junto com a Cris. Então acho que elas têm essa função de incentivo na vida das pessoas, porque eu vejo muito isso, porque eu faço aula lá. Uhum. Então ela me deu um grande pontapé. Assim, teve outras pessoas, né? O Valber já falava pra mim, o Nando, que já falava pra mim, também é outro amigo. A Júlia já falava pra mim. Minha mãe falava pra mim, mas eu não acreditava. Só que a Natália, ela chegou com o pé na porta, porque ela é poucas, né? Ela fala mesmo e é isso, lide com isso. Então, esse pontapé dela foi essencial pra eu me jogar, assim. E aí, depois disso, foi só pra cima mesmo. Foi um mergulho pra dentro de mim. Foi aí quando eu falei, tá, agora eu sei quem é a gambiarra, porque agora eu sei quem eu sou também. Uhum. Não tô patinando mais em quem eu sou, sabe? Eu sei quem eu sou. E eu sinto que eu teve esse processo de eu me perder um pouco de mim, né? Quando eu voltei pra Poços. Então foi um reencontro mesmo, comigo mesma. E aí, é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Também eu fiz um monte de perguntas. Agora não lembro. Acho que faltou uma. Eu quero voltar aqui na Dona Amélia, que eu tenho algumas curiosidades, mas eu quero voltar em uma que eu fiz, deixa eu lembrar o que era. O que precisa, se existe isso, o que precisa para ser um palhaço? Eu acho que você precisa ser vulnerável. Você precisa Vulnerável? aceitar a sua vulnerabilidade. Assim, acho que é um. Porque é isso, sabe? É você não ter medo de errar. E a gente tem tanto medo de errar. Não, acho que só você não ter medo de errar, porque o erro ele faz parte, né? A gente tá errando o tempo todo. Então, se você deixa de lado esse medo de errar, já é um grande passo. Não sei se é isso. Isso é o que eu tô tentando fazer. Mas para cada um tem uma receita também, não é difícil responder essa pergunta. E falando em relação à Dona Amélia, eu quero entender como foi a construção, porque são vários elementos. Eu acredito que você deva ter juntado coisas, peças, e criado a personalidade, que tem essa coisa, não tem? Tem. Você cria a personalidade porque você veste realmente o personagem, né? É uma atuação. Então eu queria entender como foi para você a construção, quais características foram essas, onde é que você foi buscar essa referência, mas como foi a construção do personagem em si? Então, eu participei de um curso de máscara, de mascaramento com o Rafael Protzner, que é um mascareiro, palhaço lá de Belo Horizonte. E o Valber, né, meu grande amigo Valber, ele já tinha essa paixão pela máscara. E aí a gente começou a meio que se jogar nesse universo da máscara, e aí eu fiz a máscara da Dona Amélia. E no começo, eu pus a máscara com muita insegurança, assim, né? Porque o Valber já mexia com máscara, e a gente fica com medo de errar. Quando a gente tem uma pessoa que a gente acha que é uma referência, né? A gente fica com medo de fazer uma coisa e ser julgado e tal. Então eu tive esse medo inicial. Então eu fiquei muito constrangida. E aí ela não veio. E é isso, né? Também é um jogo de se despir pra esse personagem vir, né? É que eu tenho muitas referências. Então, assim,
O Valber, ele trouxe essa ideia e aí ela logo já veio muito rápido. Ela veio muito rápido, porque aí quando eu pus a máscara e eu me encontrei dentro dela, né, e deixei ela se encontrar dentro de mim, a voz veio. E aí virou um sucesso, né, também. Eu sou suspeita pra falar, porque ao mesmo tempo que eu sou fã, eu sou uma pessoa que precisa muito da confirmação do outro, né? Ao mesmo tempo que eu acredito muito no que eu faço, eu sou uma pessoa que precisa muito desse feedback, sabe, depois. E aí, enfim, né, fui trabalhando com ela e aí essas coisas foram acontecendo. E hoje ela é uma pessoa consolidada, ela vira uma pessoa mesmo, a ponto da minha mãe achar que ela é uma... Minha mãe vem pedir conselho pra ela. E na hora ali não sou eu mesmo, eu vou embora, né? Aí essa palhaça Odila também, que foi Odília, foi uma palhaça que eu conheci em Brasília, também num projeto que eu tava lá com o Valber. E ela falou, né, que é muito egoísmo nosso não deixar um objeto que não tem vida ter vida no momento em que você cede o espaço para ele falar, né? Porque a Dona Amélia, eu trabalhei aí vai dos trabalhos que eu tive, né? Mas eu trabalhei numa escola de ciências cognitivas e tinham muitos idosos, assim. E eu já achava um máximo, porque, assim, dificilmente você encontra um lugar que tenha atividades para terceira idade que não seja hidroginástica e fisioterapia. Ou, sei lá, palavra cruzada, revistinha da banca, né? Normalmente, essas são as atividades que as pessoas colocam, os idosos, né? E, assim, tem idosos mais ativos que vão atrás de outras coisas, né? Eu mesma conheci uma senhora que chama Mari e fazia teatro comigo no Sesc. Mas, assim, a família não busca muito isso. Então, esses idosos que faziam aula lá, eles eram muito solitários, assim. E lá virou um grande encontrão de idosos. E eu estava no meio disso. E aí, a movimentação deles começou a me instigar muito, assim, sabe? E eu sempre gostei muito de ouvir o que as pessoas mais velhas tinham para falar, assim. Porque eles são grandes contadores de histórias também, né? Quando você consegue acessar esse lugar dos idosos se abrirem para compartilhar uma coisa que aconteceu em 1921, é muito doido, né? Porque é uma viagem no tempo, assim. E aí foi uma junção, assim. Então, a Dona Amélia, ela foi uma construção de vários idosos que passaram por minha vida, mas principalmente a mãe do meu pai, que era uma figura distante, que eu cresci longe dela, assim, sabe? A gente tinha família, né? Família A. E aí a gente foi criada longe, assim, eu não ia muito na minha avó, tinham questões com ela também, eu brigava muito com ela também. A gente se desentendia, acho que eu passei lá 8 anos sem falar com a minha avó, me aproximei dela de novo agora. E minha avó tá com 97 anos, lucidíssima. Então a Dona Amélia foi baseada, assim, 70% na minha avó. Então tem. Ou na construção da avó mais aberta, assim, que eu gostaria de ter também. Porque traz muito essa coisa da terceira idade. Muito. A própria atuação da Dona Amélia tem uma reflexão por trás, né? Sim. Então tem ali uma raizinha, tem uma coisa, algo que você quer trazer. Tem. Isso é importante. Tem, que é um pouco essa solidão da velhice também, sabe? Quando que vem esse esquecimento, né? Porque aí é quando a pessoa não tem mais tanta utilidade, que ela já precisa mais, ela já tá mais dependente. Então a Dona Amélia, ela é um convite a refletir sobre isso, assim, sabe? Tanto que ela tem o Fernandinho, que é o neto favorito dela, ela não esconde isso de ninguém. E a história foi acontecendo, assim. Muito da história veio para mim na hora ali, que aí eu falei, entendi. Eu fui descobrindo a história dela conforme eu fui fazendo ela. Isso que é doido. E aí vem o Fernandinho, né? E o Fernandinho é essa figura que ela tanto ama, mas ele nunca tá ali. Cadê o Fernandinho? Então, a reflexão mesmo, ela não tá na Dona Amélia, ela tá no Fernandinho. Nossa, pesado. Nossa, muito legal. Doido, né? Você criou quando? Quando começou? Quando ela começou? Eu acredito que ela foi em julho do ano passado, não sei, não tenho muito bem. Pra data, assim, eu sou ruim. Mas eu acredito que foi no ano passado mesmo. E quando você foi criar a máscara, você já criou pensando nela? Ou você falou, pô, eu vou montar e ver o que acontece? Não, e você fez uns testes? Foi assim, o Valber começou a ensinar o processo, né, de criação da máscara. E você literalmente pegar a atadura de gesso, de quando você machuca, enfim. E você vai fazendo tiras e colando no seu rosto, né?
E aí sai esse molde. Depois você vem com os volumes, brincando com a questão do nariz, com a questão da sobrancelha, das expressões. E aí ela foi indo, assim. Eu não pensei em nada. Foi da mesma forma que eu levo minha vida. Foda-se. Mas foi meio que no susto, assim. Ela veio... É muito doido, gente. Eu falo que eu acho que todo mundo tinha que fazer um pouco de teatro, assim. Porque você... É mágico mesmo. Eu sou a maior defensora, né? Enquanto eu estiver fazendo. Na hora que eu desistir, eu vou defender outra coisa. Mas isso é muito teu, né? Muito meu. Muito não meu. só isso, e também, igual você falou da Natália, que ela fala... eu não lembro como é que foi que você falou dela, que ela fala sem papo na língua. Assim. Mas isso é uma característica tua também, não é? Você não tem esse... Não faz curva. Você fala assim sem... Eu acho que hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de filtro, assim, porque eu acredito muito, eu acredito em tudo e eu não acredito em nada. E uma vez teve um amigo meu que leu um mapa astral meu, eu não lembro todas as minhas coisas do mapa astral, mas eu lembro que ele falou que eu sou capricorniana e a minha lua em Áries e meu ascendente em Áries. Então ele falou dessa coisa da pancada seca, que muitas vezes eu falo que a pessoa ela tem que ouvir, só que eu não meço a intensidade disso. Então às vezes eu quero dar só um soquinho e eu dou uma porrada. Então, ao longo da vida, eu sinto que eu tô maneirando nesse lugar, sabe? Aprendendo como falar. Mas eu falo. Mas as pessoas vão se acostumando, sabe? Que você não tem Vão se acostumando. Olha, na verdade, eu acho que eu cativei muito mais pessoas com esse jeito do que eu afastei pessoas com esse jeito, Legal. assim. E, né, aquilo que a gente estava conversando até antes, né? Esse lance da abertura também. Eu sou uma pessoa brincalhona, né? Quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu brinco mesmo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de iniciar algumas relações, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito aberta. Quando eu sinto que eu devo ser. É doido, né? A vida é muito louca. Então, nem sei por que eu tô falando disso, eu já nem lembro mais eu também. não lembro. Mas eu sou... a gente tava falando de eu ser um pouco assim, dessa pessoa que fala mesmo. Assim, eu acho que eu vi minha mãe engolir muito sapo ao longo da minha vida. Porque eu fui uma pessoa que teve que, assim como milhões de pessoas que teve que amadurecer muito cedo, né? Porque eu percebi que tinha problema dentro de casa muito cedo. Que rolou uma situação, assim, né? Que foi a primeira vez que meu pai surtou, quando eu tinha 5 anos. E aí eu vi minha mãe virar a chave dela, porque minha mãe era uma pessoa que falava muito e depois ela parou de falar por medo, né? Então o medo tomou conta dela. Então, ao mesmo tempo que eu era criança, eu senti que eu tinha que estar em estado de alerta lá em casa com meu pai, né? E isso me gerou muitas coisas em relação a ele, inclusive, porque hoje eu consigo ver que por um momento da minha vida eu quis ser esposa, eu não quis ser filha. Eu assumi o papel de esposa, né? Então eu queria ser a pessoa que estava ali fazendo essa função. E não era minha função. E aí agora não, agora eu sou filha, agora eu me deixo ser filha totalmente, assim. Mas também, eu nunca tive problema até com os meus pais, assim, sabe? A minha mãe mudou muito, muito, muito da água pro vinho, mas minha mãe, pela construção dela, né? Pela forma da onde ela nasceu, meus avós eram pessoas extremamente carinhosas, mas a minha mãe passou por várias situações assim de traumas, né, sendo mulher na rua quando ela era mais nova. Então, hoje eu vejo que as atitudes dela, machistas comigo na adolescência e nesse processo da infância, eram uma relação de proteção, né? E ela quebrou isso hoje, né? E eu sempre fui contra. Então, eu sempre fui muito defendendo minhas ideias dentro de casa, assim. Eu lembro uma vez que eu estourei um controle na parede, assim, porque meu irmão tava jogando bola na rua e eu tinha chego da escola e tinha que limpar a casa. Aí meu pai ficava dopado de remédio no sofá, o meu irmão jogando bola na rua e eu queria brincar, tinha, sei lá, 12 anos, só que minha mãe era a pessoa que trabalhava, era a adulta responsável da casa, e quando ela chegava tinha que estar tudo em ordem. E aí... uma vez teve essa discussão, assim, de que
Meu irmão, ele entrava em casa, bebia 8 copos d'água e botava cada hora um copo na pia. Então, quando ela chegou, tava cheia de louça na pia. Ela já virou giraia, assim. Ela ficou muito puta, foi me buscar na casa da minha amiga, falando, e aí, esses copos na pia? Eu já cheguei, quero chegar. Então, ela tinha esse lugar, assim, de me deixar dentro de casa para me proteger. E eu sempre fui contra isso, né? Sempre lutei contra, não tava nem aí. Assim, eu defendia muito minhas ideias. Eu era bem nova, né? Então, aí rolou isso dela falar, filho meu não lava louça. E aí eu peguei e falei, então não assiste também televisão. Pá, estourei o controle na parede. Que eu sinto que esse ato é um ato de rebeldia para ser vista também, né? E aí a gente tinha uma relação próxima, mas também tinha essas coisas do machismo dela afastar muito a gente. Né? E aí, quando eu fui para São Paulo, foi um pouco para escapar disso também, porque a gente começou a ter uma relação conflituosa. Nunca foi assim, ela me xingando, não me apoiando. Do jeito dela, ela sempre incentivou. Mas teve um momento de eu sentar com ela. Eu tenho várias histórias, assim, de momentos que eu fui defender minhas ideias, sabe? Com medo, mas falei, não, se é isso que eu acredito, se isso é tão firme em mim, por que eu não vou defender? Né? E não sou uma pessoa inflexível. Não é que a minha ideia é a única ideia que resolve todos os meus problemas. Não, eu escuto, mas eu tenho a minha ideia. Mas eu escuto a ideia do outro e também não estou aberta a mudar minhas ideias a partir do que eu ponho ali, né? Mas sempre tive esse lugar de vou defender aqui, vou me defender, né? Afinal de contas, se eu não me defender, quem vai, não é mesmo? Eu lembro que uns anos atrás que a gente conversava, pelo menos você me passava bastante conflito que você tinha com sua mãe, mais disso de entendimento mesmo, assim como eu também tinha. E eu comentei com você, acho que faz algumas semanas atrás, eu tava parado e aí eu olhei pra frente, tava a sua mãe no volante, vocês estavam parados com o carro na minha frente, assim, ó. Aí tava sua mãe no volante, você do lado dela, e eu vendo você conversando com a sua mãe, e vocês duas, pô, eu tinha que ter filmado e te mandado que você adorava essa cena. Eu adorei ver essa cena. Vocês estavam super felizes, assim, e você tava virado pra ela, assim, e você mexendo no cabelo dela, e vocês conversavam. Nossa, eu fiquei tão em paz em ver aquilo, de falar, pô, antes a gente conversava, assim, tinha tanto conflito, tanta coisa que acontecia e tal, e a gente vê essa mudança. O que gerou? Como que vocês conseguiram virar isso? Foi essa coisa, assim, demorou, né? Eu tive esse processo de morar junto com ela. A gente sempre teve uma parceria, mas da adolescência, que foi esse processo que eu queria estar saindo de casa, isso ficou um pouquinho mais maçante. Mas minha mãe nunca foi uma pessoa irredutível, assim, sabe? A gente tinha as nossas... Hoje eu entendo os motivos dela. Mas na época eu não entendi, então isso gerava muito conflito. Aí foi quando eu fui embora, né? Queria ficar longe, porque aí longe eu não precisava dar satisfação, eu era dona do meu nariz, eu podia falar, tô em casa, e tô na rua, 5 horas da manhã. Então, eu tinha senti que eu podia ser rebelde longe. E aí começou com as tatuagens, na verdade, né? Quando eu comecei a tatuar meu braço... E eu e minha mãe, a gente viveu muita coisa junto, assim, sabe? Por conta desse meu amadurecimento precoce. Quando meu pai surtava, minha mãe não conseguia lidar com isso. Então, eu tomava frente. Então, era eu que ia pro hospital com ele. Era eu que cuidava, tipo, ficava... Eu lembro de uma vez que eu peguei um binóculo... Não, vou chegar no lugar que você fez a pergunta, mas eu lembro de uma vez que eu peguei um binóculo para olhar minha casa, porque meu pai tava surtando no quintal... E aí parecia que ele ia pôr gasolina num golzinho quadrado que minha mãe tinha. Botei minha mãe no ônibus. Um auê. Então, por que eu tô falando disso? Mas peraí. É que quando você fala do seu pai, eu tô um pouco assim. Quando você fala do seu pai surtando, só pra eu entender e a galera de casa entender também. Do que a gente tá falando desse surto do seu pai? Da esquizofrenia. Ele tem esquizofrenia. Ele tem esquizofrenia. Inclusive mandaram uma pergunta até falando sobre ele aqui. Tá, gente. Então vou amarrar minha mãe, aí a gente fala do meu pai. Mas a minha mãe, então, aí o que aconteceu? A gente passou por muita coisa juntas. E quando eu comecei a tatuar o braço, eu lembro dela me ligar e ela falar assim, se você continuar tatuando o braço, você vai ser a maior decepção da minha vida. Eu lembro disso, hein? Você lembra de eu te falar isso? Lembro disso. Isso rolou. Porque em seguida você começou a tatuar da maquininha? Não, foi um pouquinho depois. E aí eu falei, o quê? Nossa, ela acabou de me fazer o maior convite da minha vida. Porque se tatuar o meu braço vai me reduzir
a isso, então eu sinto muito. Eu vou ser a maior decepção da sua vida com o maior orgulho da minha vida. Então, assim, falei pra ela, pô, se você acha que isso muda tudo que eu sou, tudo que você sabe sobre mim, tudo que a gente viveu junto... Pô, bombei 2 vezes na escola e, meu Deus, tatuagem assim, a maior decepção, sei lá. De tudo que eu falei que ia fazer, tudo que ela sonhou pra mim, eu não fiz. A tatuagem eu não aceitei, né? E aí foi quando eu me afastei. E aí aí veio a pandemia, né? E aí eu lembro de vir pra casa dela e eu tava com o cabelo azul na época. Tinha o cabelo azul. Uhum. E tava meio desbotado, e eu adorava quando ele ficava desbotado, assim. E aí ela sentou, ela entrou no quarto, assim, e falou... Ai, Karine, você não quer que eu marco pra você ir no salão pintar esse cabelo? E aí foi quando eu falei, basta. Sentei na cama com ela, falei, eu não gosto de estar aqui, eu não me sinto confortável de estar aqui. Eu venho aqui porque eu me sinto obrigada. Sendo sua filha, eu sinto uma obrigação de te ver. E isso é o maior peso que eu carrego, porque eu chego em Poços prontinha pra ir embora. A primeira coisa que eu quero quando eu chego aqui é ir embora. Não quero ficar junto, é uma obrigação muito grande. E aí ela, acho que nessa conversa, foi uma conversa longa e muito transparente, né? Teve mais uma depois, né? Que aí foi quando ela meio que começou a entender que eu não ia atender as expectativas dela, né? Porque ela vem desse lugar do, ai, mas tatuagem desse jeito, como é que você vai arrumar o trabalho de carteira assinada? Tinha esses questionamentos, né? E aí eu fui embora, aí a gente teve essa conversa onde eu fui muito honesta com ela em relação a como eu via que ela estava me enxergando, né? A partir do meu físico, né? Do que E o quanto isso é você, né? Sim. Não adianta lutar contra o que você Exato. E aí eu fui embora e depois eu comecei a ficar com uma menina e eu me apaixonei perdidamente por essa menina. E assim... Nossa, eu lembro alguns flashes dessas coisas, porque foi tanta coisa. Foi muita coisa. E aí eu fiquei apaixonada por essa menina e eu falei, porra, preciso contar pra minha mãe, né? E eu tava nessa coisa do me aceite se quiser, se não me toca pra fora mesmo, e é isso. E eu liguei pra minha mãe e falei que eu tava gostando de uma menina e ela falou assim, olha, Cá, eu não... Ela desligou o telefone, depois de um tempo ela me ligou e falou, olha, eu não tenho como lidar com isso agora. Só que eu entendo, eu respeito, e antes eu já vi que eu precisava de terapia. Agora eu vou fazer. E aí ela foi pra terapia, e aí a cabeça dela fez full. Mas ela encarou de outra forma, então. Encarou de outra forma. Tipo, ela entendeu que... Eu lembro que na época ela ficou, ai, mas será que não é porque você teve decepções amorosas? Aquelas coisas, né? E aí eu falei, não, é porque eu gosto de pessoas, eu me interesso por pessoas, afinal de contas, não me interessa muito o que é, quem é. Me interessa a pessoa. E aí ela lidou muito bem com isso e aí a gente começou a ter essa intimidade, assim, sabe? De eu falar mesmo. E às vezes ela vai aceitar, às vezes não. Às vezes ela me dá um conselho legal, às vezes não. Assim como todo mundo, né? Uhum. E aí a gente teve esse aproximar. E eu dei um exemplo esses dias para uma pessoa que a minha mãe, ela me apoiava, mas me apoiava a ter um trabalho onde eu ia, tinha estabilidade, tananã, aquela coisinha da carteira assinada, enfim. E hoje, se eu falar pra minha mãe, se eu ligar pra ela e falar, mãe, tive uma ideia brilhante, eu vou passar cocô na minha cara, vou pra frente do McDonald's e vou ficar lá pulando de um lado pro outro. Ela fala, que horas? Eu vou lá ver. Hoje, inclusive, ela tava assim, a gente consegue assistir? Tipo, ela é minha maior fã. Trazido ela, cara, pra assistir aqui com a gente. Ela ia ficar rindo, ela ia interferir. Porque isso, hoje eu vejo que eu tenho muito da minha mãe e do meu pai. Muito mesmo, assim. Inclusive na construção da gambiarra. A minha mãe, ela é uma contadora de histórias nata. A minha mãe conta histórias lindamente. Uhum. E meu pai tem esse lado lúdico, né? Meu pai tem esse lado de que meu pai é desprendidão. Meu pai, ele realmente não tá nem aí com a vida financeira, assim, sabe? Então, minha família, eu nasci numa família que tinha uma condição financeira muito boa, né? A minha mãe veio de uma família bem pobre, o meu pai já veio de uma família estruturada, né? Com um poder aquisitivo grande para os anos 2000, né? Meu avô trabalhava na feira e ele construiu um império com isso, né? E aí meu pai, já entrando no assunto do meu pai, né?
o meu pai, ele tinha esse contraste com a minha mãe, mas minha mãe não conhecia a família dele. E aí, meu pai demorou para levar minha mãe na casa dele, porque a casa dele era uma casa luxuosa. E aí, enfim, quando eles casaram, e aí, então, quando eu tinha uns 8 anos, assim, foi quando meu pai perdeu tudo mesmo. Que meu avô morreu aqui em Poços, ele foi assassinado aqui em Poços. Aí minha avó e ele não tinham uma relação assim, eu não lembro, a minha memória, né? Posso estar falando besteira, mas a minha percepção era que o casamento deles não era um casamento muito feliz. E meu pai sofreu muito com isso. A ponto do meu pai também sentar na cama, eu lembro, meu pai, ele tem esquizofrenia por conta do uso de drogas, né? Maconha, eu até queria chegar nisso pra entender se ele tem um grau, não sei se existe grau de esquizofrenia. Você vê alguma coisa que ele, igual você comentou, de uso de drogas, né? Porque às vezes starta uma coisa que a pessoa já é meio suscetível a isso e aflora, não sei. Então, meu pai começou a fumar maconha com 8 anos de idade. Pelo menos foi o que ele me contou. Pra fugir da família dele também, assim, sabe? Pra fugir dos problemas de casa. E aí, o que acontece? Eu fui aprender nessa escola que eu trabalhei com os idosos que o nosso cérebro, ele tá em formação até os 18 anos, né? A plasticidade do cérebro, né? E quando você tem acesso a álcool eu tô falando assim, do pouco que eu sei. Você vai ter que chamar um especialista. Mas pra criança realmente Mas assim, 8 anos de nocivo. idade, então, meu pai, ele já tinha predisposição da doença. Isso, predisposição. E aí desencadeou a doença nele, Entendi. né? Com essa precocidade. Existe essa palavra? Não sei. Talvez. Precocidade das coisas. E aí, o primeiro surto dele parece que foi quando ele tinha 18 anos, né? E depois, quando casou com a minha mãe. Mas eu percebo hoje, né, entendendo melhor ele, que é por... Sabe aquela coisa da pessoa falar, não quero conversar agora, e ficar, vamos conversar. Essa pressão nele faz com que ele surte. E eu percebo isso hoje, na época não percebi. Então eram muitas coisas assim, então tipo, pressão de pagar conta, né? Porque aí ele perdeu tudo. Perdemos tudo mesmo. Foi perdendo casa, perdendo carro, perdendo dinheiro, aí minha mãe ficou na merda, meu pai era internado, ficava 1 ano internado, e minha mãe não trabalhava porque cuidava da gente, ela começava a fazer faxina, enfim, uma longa história. Não vou entrar nesses méritos, mas a gente teve essa coisa, né? E aí mudou toda a realidade, nossa. E é isso. Eu vou falar a pergunta que fizeram só porque a gente entrou no tema do seu Tá. pai. Eu nem sei. Na verdade, assim, quando eu li, eu falei, tá, quero entender o que é. Se não der pra entrar, se você falar, não quero... Aí tudo bem, a gente pula. Tá. Mas a pessoa mandou o seguinte, conta aquela do seu pai ser veterinário. A Júlia. A Júlia que mandou. Eu até pedi porque assim, da minha mãe ser muito contadora de histórias, eu escuto muita história e aí eu conto para as pessoas. E eu não lembrava com tantos detalhes. Minha mãe nem me deu detalhes hoje. Mas quando meu pai conheceu minha mãe perguntou o que ele fazia, né? E meu pai disse que ele era veterinário. Aí vem também dessa coisa do palhaço, né? Aí ele disse que ela era veterinária. E minha mãe ficou, nossa, veterinário, né? 1900 e bolinha. E aí, nossa, tal. E aí, na verdade, meu pai vendia cachorro-quente. Ele tinha um carrinho de cachorro-quente na rua. E é isso. Foi criativo. Não, meu pai é muito, assim, ele conta, eu tenho uma história também que ele conta que, tipo, ele tinha uma barraca. Gente, era uma coisa muito improvisada, assim, tipo esses carrinhos de lanche que tinha aqui. Só que, assim, bem mais improvisado. Só que dava muita grana, porque era do lado de um hospital. Então, tinha muito movimento. Então, assim, foi assim que ele conquistou as coisas. Meu pai parou de estudar na 4ª série, se eu não me engano. E aí, ele pegou minha mãe nessa, né? Minha mãe começou a trabalhar com ele. Depois, ele deu várias oportunidades para a família da minha mãe também. Foi muito legal. Meu pai é um cara foda. O coração dele é muito grande. Muito grande. Tipo, ele não se... Gente, ele é a pessoa mais desapegada, assim, das coisas que eu conheço. Ele não se apega a nada. Ele entende que as coisas vêm e vão. E é isso. Eu acho que também foi um processo disso de perder tudo, né? Porque quando ele perdeu tudo, ele realmente não se importou. Não se importou. A família dele, os irmãos, sei lá, se importou muito mais do que ele mesmo. E aí... ele conta, né, que nessa lanchonete caiu um rato num toldo e caiu na mesa, assim, sabe? E aí a galera começou a gritar. Meu pai deu um grito, ei, calma,
é terráqueo. Tipo assim, não é nada de outro mundo, é um rato, ó. Tem rato, tem barata na rua, enfim. Ele leva as coisas muito assim. Mas é legal, porque isso deve ter te dado muita referência cômica, assim, né, pra você poder... Não, eu acho que a maior referência que eu tenho de palhaço é meu pai e minha mãe. Sem dúvida. Da hora. Deixa eu aproveitar, já que eu fiz uma das perguntas, primeiro agradecer porque, assim, foram muitas perguntas, a galera te mandou bastante coisa. Fiquei impressionada. E antes da gente entrar nas perguntas, eu vou deixar bem claro aqui que eu me permiti, tá? São 11 episódios, 10 eu me preocupei muito com as perguntas. Falei, pô, a Karine, assim, a gente sempre tem muita facilidade de conversar. Sim. Tem, assim, a gente sempre conversa muito aberto. Fica um tempão sem falar, quando se fala, fala bastante. A gente troca ideia como se... Né? Se vê na rua, faz só um. Gosto dessa não obrigação também, de parar pra conversar toda hora, enfim. Acho que isso é um ponto legal pra gente falar também, entrar nisso, cara. Mas eu me permiti não me preocupar muito em escrever uma trilha pra gente conversar e tal. E acabou que a galera fez o trabalho pra mim. Tem muita pergunta da galera. Não, delega. Então as perguntas hoje são deles, não são minhas. Mas eu tenho perguntas também e eu queria aproveitar. Você falou... que eu vou me lembrar aqui. Você falou Brasília, você falou BH, você falou São Paulo, você falou Itália, você falou Dubai. Você falou alguns, agora eu fiquei curioso. Eu quero saber mais dessas viagens. Inclusive, tem uma pergunta aqui que é inclusive sobre viagens. Mas qual é a brisa? O que você foi fazer em Dubai? Como é que foi Dubai? Mas eu queria saber sobre essa andança sua, sobre essas viagens, o que você conheceu, né, viajando, como que foi pra você tudo isso? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita sorte. Aí, pra eu falar das viagens, eu acho que a gente até entra um pouquinho no assunto de fé, que é uma coisa que a gente estava conversando, né? De que eu tive muito doido, minha relação com a crença é muito maluca, assim. Eu acho que cada um tem a sua mesmo, né? Não tem como a gente querer impor ou falar que é assim, esse é o caminho. O caminho de cada um é muito pessoal. E eu tive essa, né, por conta da minha história, dessa coisa da família ter perdido tudo e tal, eu sinto que eu tive uma briga, assim, interna com esse lugar que vamos chamar aqui de fé. E depois eu entendi que a minha fé, ela tá muito ligada a acreditar em mim, no meu potencial, no que eu sou, na pessoa que eu sou, sabe? Como eu lido com as coisas, com as pessoas, como eu trato as pessoas, enfim. E eu sinto que eu tenho muita sorte, eu acredito muito na minha sorte. E as coisas foram acontecendo, né? A maioria das viagens, elas vieram, tipo, essa de ir pra São Paulo, eu namoro o Rafa, que tá em São Paulo, então, eventualmente, eu tô sempre lá, tenho amigos lá, então, eu faço essa movimentação de sempre estar me conectando com as pessoas de lá também. E, então, para São Paulo é uma coisa mais de rotina, mas a maioria veio de projeto cultural, né? De procurar algo que tivesse relacionado com o que eu estava fazendo, escrever, né? Defender a minha ideia do porquê eu deveria consumir esse conteúdo em outra cidade, e eu ia. O processo da Itália, eu fui com essa minha amiga, né? E aí eu levei a máscara. E aí lá a gente fez acontecer, assim. Ela me ajudou a gravar, né? Me ajudou a me comunicar, porque eu não falo inglês, não falo outra língua, a não ser essa aqui que estão ouvindo. E aí teve esse desenrolar, assim, lá. E foi muito bom, né? Porque aí todo mundo fica... A internet vai à loucura, né? Porque aí todo mundo fica assim, como? O que foi? Como é que foi? E aí tive essas oportunidades. Acho que a de Brasília é a mais legal para eu falar, na verdade. Que foi o Valber escreveu um projeto para ir para Brasília. E eu escrevi um projeto. Ele escreveu um projeto grande para ir para Brasília. Num teatro de terreiro. Chama Seu Estrelo. E aí eu tinha escrito um para fazer uma mímica em São Paulo, teatro, para aprender mais sobre a linguagem da mímica, porque eu queria humanizar mais o meu trabalho, assim, sabe? Que ele ficasse, como eu tenho essa limitação da língua, que ele ficasse acessível para qualquer lugar, né? Seja para um surdo mudo, que vai ali ver no sinal, não na língua de sinais, né? Mas na ação. E aí atrasou os pagamentos da prefeitura, demorou para cair, eu perdi a data desse que eu ia fazer de mímica. E aí ele falou, amiga, você não quer ir comigo para Brasília? E assim,
eu e o Valber, nós somos amigos, assim como qualquer amigo meu, na verdade. Eu não sou uma amizade calorosa, que fica abraçando e... É muito raro isso acontecer, mas acontece, mas é raro. E a gente não tem esse negócio de ficar falando, nossa, amigo, você é foda, e nananã. Isso acontece em momentos muito específicos, né? No máximo, a gente tá sempre trocando, mas isso acontece de uma forma específica. E aí ele ia gravar um documentário falando sobre essa viagem dele. E ele me chamou pra ir. Aí eu falei, não, vou, né? Aí eu mudei meu projeto, escrevi, né? Fiz uma readequação pra aceitarem que eu fosse pra Brasília com ele. E aí é um novo portal na minha vida, porque foi num terreiro, mas é totalmente diferente, assim, é teatro de terreiro, né? E aí a gente viveu essa magia lá, e foi muito doido, porque eu achei que eu não ia sair nem nas filmagens do Valber. E aí, numa dessas conversas muito sinceras que a gente estava tendo lá no Airbnb que a gente ficava à madrugada conversando, né? Sobre a vida, sobre os processos, sobre as histórias, compartilhando. Ele falou pra mim que foi muito importante eu ter ido com ele, porque pra ele eu representava essa figura de encorajamento. Que é uma pessoa que fala, cara, vai, né, se joga, sei lá. Não sei como que é isso pra ele, a gente não se aprovou. Tipo, ele falou na época, eu não vou saber reproduzir. Mas eu fiquei muito assim, caraca, muito doido, muito... E quanto é bom ouvir isso, né? Poxa, Assim, teu amigo falar pra você, olha, você é uma pessoa que me encoraja... Muito doida, assim. Meus amigos, eles sempre, assim, eu acho que a gente somos grandes mestres de trocar, né? De troca, assim. Eu tenho muita sorte com os meus amigos nesse lugar, sabe? De uma troca muito genuína mesmo. E aí a gente viveu coisas, assim, incríveis lá. Vai sair em algum momento esse documentário, assim, aí eu acho que a gente vai conseguir retratar um pouco, assim. E aí era aniversário do Valber também, então era muito simbólico. A gente tá em Brasília, lá o pessoal fala que é uma grande encruzilhada, né? Essa coisa da religião, assim, lá Brasília, se você olhar no mapa, ela tem um formato quase de um X, né? Então... As viagens são assim, são todas por trabalho. E a maioria das vezes é isso, aproveitando as leis de incentivo que tem na cidade, de você estudar sobre algo que você trabalha e gosta, né? Vamos pra pergunta da galera? Vamos. Tem muita coisa aqui. Vou começar pela seguinte. Eu não anotei o nome das pessoas que enviaram, porque foram muitas, e das últimas vezes, eu prefiro que a gente não fale quem foi, porque a galera fica mais confortável de poder mandar qualquer groselha. Que momento você percebeu que era artista? Em qual meio artístico teve o primeiro contato com a arte na prática? Tá, vamos lá. Em que momento eu percebi que eu era artista? Eu sempre tive em contato com arte de alguma forma, né? Que aí eu trabalhei na marcenaria. Tipo assim, eu acho que dá pra gente ver arte em tantos lugares, sabe? Seja arrumando a casa. Eu sinto que dá pra ver, sabe? E sempre fui uma pessoa muito criativa, muito lúdica, assim, então o meu contato com a... Agora, o momento que eu descobri isso, acho que foi quando eu virei dona do meu nariz. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, mas autonomia e... como é que é o nome da palavra? Autonomia mesmo. Acho que o momento em que eu me entendi artista de fato... foi quando eu virei dona do meu nariz dentro da arte, quando eu fui entender sobre o meu trabalho, porque isso me foi negado, né, antes. Não podia perguntar, era um crime perguntar, parecia. Então, eu só fui entender com o apoio do Valber, né, da Júlia, que já escreviam projetos, porque eu não tinha essa experiência. Então, quando eu virei dona do meu nariz, foi quando eu falei, caraca, eu sou artista. Mas aí eu fui tatuadora por 7 dias. Mas tá lá as coisas lá em casa. Nunca sei. Mas eu acho que tive várias oportunidades, assim, de perceber, né? Eu lembro de uma professora de matemática minha, eu até falei disso numa rádio que eu fui essa semana, que ela percebeu esse traço artístico, então ela me mandou fazer uma paródia com matemática. E poesia, sempre gostei muito de escrever poesia. E então... Mas quando eu me entendi artista, quando eu falei, caraca, eu ganho dinheiro com isso, eu vivo 100% do que eu faço relacionado à arte, eu não trabalho com outra coisa agora, meu trabalho é 100% artístico.
E foi no final do ano passado, em setembro do ano passado. Vou dar Você uma data mais se específica. definiu mesmo. Dia 5 de setembro de 2023, que foi quando eu assinei meu contrato de despedida do lugar que eu trabalhava. Que era um lugar artístico, né? Mas não me revelava. Bem recente, então. É recente. E aí isso que é curioso, assim, sabe? Vai parecer um pouco de ego meu agora. E talvez também vamos acessar esse lugar, né? Porque eu também tenho meus caprichos. Sim. Mas sempre achei muito paia quando as pessoas chegam, onde você estudou? Onde você fez faculdade? O que você faz da sua vida? Com esse intuito de tipo, você precisa ter uma formação. É importante, acho ótimo as pessoas que fizeram. Pra mim, isso veio de outra forma, sabe? Mas sempre tem esse choque, assim, de falarem, caraca, isso não é tão... Não faz 8 anos que eu trabalho com isso. Não, faz menos tempo do que parece. Só que eu me jogo tanto, eu me entrego... Até essas coisas, até a tatuagem que durou 7 dias, eu fiz com muito... Pela intensidade total. Eu fiz e ficou boa. Ficou ótima as tatuagens. Mas é isso, sabe? Trabalhar com o que eu trabalho hoje é o que... E eu, por ser uma pessoa que muda muito de ideia, eu fico, nossa, quando será que vai virar minha chavinha, assim? E é a coisa que eu tô fazendo por mais tempo, por incrível que pareça. É onde eu tô por mais... maior tempo que eu fiquei trabalhando com alguma coisa foi isso. Da hora. Eu experimentei também essa sensação de testar as coisas até encontrar algo. Te entendo. Essa pergunta é legal, hein? Tem que ser triste pra ser palhaço? Não. Tem que ser você. Tem que ser você. A palhaço tem essa parada meio melancólica, né? Tem, porque a gente, todos nós, né? Falar que você é 100% feliz, que você é 100% que eu... olha, Bruno, eu sou 100% assim, do jeito que eu tô aqui agora. Não, eu sou assim agora porque eu tô num lugar de entretenimento, né? Não vou chegar aqui sendo uma grande... chata, não é esse meu objetivo, mas todo mundo tem esse lugar de vulnerabilidade, não existe, no nosso íntimo, lá no fundo do nosso âmago, a solidão, né? O Valber também fala que ele percebe que, e eu concordo com ele, né? Eu concordo com ele, de que todo artista, em algum momento aconteceu alguma coisa que gostaria de ter sido visto, né? Então, não precisa... Ser melancólico enquanto palhaço faz parte, assim como ser feliz, assim como ser engraçado, assim como ser autêntico, assim como ser único, faz parte, não precisa ser só melancólico, né? É que as pessoas tendem a rir da desgraça do outro, né? Tipo assim, quanto mais você vê que a gag muitas vezes ela vem de quando a mágica não dá certo, ou quando você tropeça de fato e aquilo não é combinado. Então tem essa coisa do rir do outro pelo a bobagem do outro me faz rir. Mas também é esse lance de reconhecimento. Então não é que tem que ser melancólico, você tem que ser verdadeiro. Você tem que estar disposto. Boa. E não é uma receita, né? Não é isso daqui é o que funciona pra mim e o que eu tenho vivido na minha experiência. Mas se você conhecer 15 palhaços, cada um vai te dar uma receita diferente ou vai te falar, olha, pra mim é muito pessoal. A pergunta que mais mandaram aqui, mandaram 4 vezes perguntando como que você começou. Mas eu acho que isso tá bem respondido aí nas entrelinhas da nossa conversa, não tá não? Eu acho. Tá. Essa é muito boa. O que você atribui esse sucesso artístico na sua vida em relação a Gambiarra e a Dona Amélia? Essa egrégora que se formou em volta de mim, dessas pessoas. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu faço tudo com muita dedicação. Tipo, eu não é que eu começo a fazer a coisa de qualquer jeito. Eu faço com muita dedicação. E eu acho que você também é um pouco assim, né? Tipo, a gente vê até pelo podcast aqui se mesmo. For pra fazer, assim, tem que fazer se entregando, sabe, né? Fino, assim. Faço um trabalho que, por mais que ele vai durar pouco ou muito, ou a vida inteira, eu vou fazer ele da melhor forma que eu puder fazer. Então, qual que era a pergunta mesmo? O que você atribui a esse sucesso que você teve? Sim. Aí essa egrégora, né? Que é... Por eu ser uma pessoa que faz muitas coisas e sempre precisou desse reforço positivo, sabe? De alguém...
porque eu sou uma pessoa muito indecisa também. Então, quando alguém fala pra mim, Karine, nossa, é muito foda, olha isso que você tá fazendo. Isso me dá coragem e motivação pra continuar fazendo. Então, os meus amigos, a minha mãe, o meu pai, esse apoio foi fundamental, assim. Acho que a gente não faz nada sozinho, né? Muito menos teatro. Uhum. E é legal você falar disso, da importância que tem essas pessoas, não só por esse apoio, mas assim, você se aproximou de pessoas que te deram também essa carga, essa referência, essa orientação, e são pessoas que têm tudo a ver com o que você está fazendo hoje, né? O quanto isso agrega pro teu crescimento. Sim. Muito bom. Eu tenho uma vez uma psicóloga minha falou pra mim que a gente só vê no outro o que existe na gente. Uhum. Isso é muito doido, né? Porque vai tanto pro positivo quanto pro negativo. Mas eu sinto que aí vem para aquele lugar da sorte, que eu sempre atraí pessoas muito legais pra minha vida, assim. Não tenho um histórico, assim, de nossa, que é tal a minha... Não, tenho, né? Claro. Porra, tenho sim. Mas, na maioria das vezes, eu me sinto muito querida pelas pessoas que me rodeiam. De fato, assim, me sinto muito amada. E eu acho que isso me dá muita força para continuar fazendo o que eu faço, né? Porque a gente tende a cair num beco de... Ai, nossa, será que eu tô sendo suficiente para mim? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô perdendo tempo, né? A gente tem Esses questionamentos mesmo, né? Sim. Faz parte. Então, para mim, isso é fundamental, assim, essas pessoas. E eu reconheço todas elas. Pô, só não vou dar nomes pra não esquecer de alguém, mas eu Serão sei... muitos também. Perguntaram por que gambiarra, já está respondido. Legal? Uhum. O processo de descobrimento da gambiarra, acho que está respondido também. Eu vou citar as perguntas mesmo, as respondidas, para a galera aí saber que a gente vai tocar nesses assuntos. Uhum. Depois eu posso te falar quem foi que fez as perguntas. Tá. O que você faria se não fosse artista? Eu ia vender bala no sinal. Ia ser Cara, veterinária. não sei o que eu ia fazer, porque é isso, eu fiz tanta coisa e não quer dizer que eu parei aqui, não. Talvez amanhã eu possa acordar e falar, mano, eu não quero ser artista mais, cansei. Não sei. Eu sou muito volúvel nesses lugares. Mas eu faria qualquer outra coisa, porque eu já fiz tantas coisas que eu poderia fazer qualquer outra coisa. A única coisa que eu não gostaria de fazer era voltar a ser vendedora de loja, ou trabalhar, tipo, ter um trabalho das 8 às 6, sabe? Isso é um lugar que, às vezes, quando eu me frustro com o meu trabalho, eu fico com muito um sentimento de... Será que eu vou ter que voltar a fazer isso? E aí é onde me pega, sabe? Mas não acho que é isso que eu vou fazer, não. Até por conta de um trauma, né? Eu vi minha mãe se fudendo em loja, enfim. Quem é a sua maior inspiração? Minha maior inspiração? Isso é muito legal. Tô feliz com essa pergunta. Porra. Eu não sou fã de nada que eu não conheço. Eu sou fã de pessoas reais. Aí tem outra história. Falei que eu sou contadora de histórias, então eu vou trazer as referências. Quando eu era muito pequena, o meu irmão tinha um amigo, e eu gostava muito do amigo dele, e ele tinha uma irmã mais velha, então, tipo, sei lá, tinha 7 anos, 8 anos, que foi quando a vida deu aquela reviravolta, e aí tinha a Ana Flávia. A Ana Flávia, ela era uma referência pra mim de pessoa. Então, eu tava até conversando com o Rafa sobre isso esses tempos atrás, né? De que eu não tenho aquela, ai, não, eu fui fã da Kelly Key, fui fã do Rebelde, nossa, a Roberta, a Mia, não tive isso. Eu gostava porque as pessoas gostavam, mas eu não assistia. Mas eu sempre fui fã das pessoas reais, entendeu? Então eu tenho um monte de referência. Só que as minhas referências, elas são reais. Então o Valber, a Júlia, minha mãe, meu pai, meus avós, você, meu irmão, sabe? Eu e meu irmão, a gente tem uma relação muito distante, assim, eu sinto. Eu queria, mas ele é uma pessoa muito mais fechadona, né? Só que ele é uma referência pra mim. Então é sempre nesse lugar, professores, a Nath, a Cris, o Pote, o Turco, tipo, são pessoas que estão no meu dia a dia. Essas são as minhas maiores referências. Ver essa galera trabalhando, ver essa galera fazendo, me motiva e também trocando, né? Mas atualmente na minha vida, eu acho que o Valber, a Júlia, minha mãe, são as pessoas mais
que tem a maior influência hoje na minha vida, assim. Qual conselho você daria para quem está começando no mesmo ramo que você? Eu acho que é a informação. Eu falo que conhecimento a gente não nega. Então, se você tem vontade, tem muita coisa, muita coisa. Tem projeto para... Eu não falo nem só porque a minha porta veio do projeto, né? Minha maior renda hoje, ela vem de projeto cultural. Então, assim, tem para quem gosta de escrever, tem para quem gosta de rimar, tem para quem gosta de desenhar, tem para quem gosta de artes plásticas, tem para quem gosta de tocar. Tem um monte de campo, sabe? E isso é um dinheiro público que ele vem para você, mas ele volta com uma contribuição social, entendeu? Que é essa contrapartida que eu acabo fazendo nas escolas. Então, por exemplo, esses das viagens que eu fiz eram projetos de uma bolsa de R$ 6.000, aonde eu coloco por que é importante, boto o meu cachê, boto quanto eu vou gastar com cada coisa, crio uma planilha disso, e aí mando, isso é aprovado, esse dinheiro vem para mim, mas ele volta com uma ação, sabe? Ano passado, aqui eu fiz a pesquisa, é que eu ainda não fiz a contrapartida desse projeto que eu fui viajar com o Valber. Mas esse ano eu fiz uma oficina de palhaçaria. E foi ótimo, foi na Urca, lotou, tipo, tinha gente me mandando mensagem querendo fazer, eu não conseguia, porque também ia ser minha primeira oficina, foi ótimo, sabe? Mesmo que as pessoas ali não viraram palhaço, o palhaço é isso também, você voltar a ser criança, porque criança não tem medo de errar, de modo geral, assim, né? Não tem... não sei que é uma criança muito podada, sabe? Essa coisa do, ai, cuidado, vai bater a cabeça. Nossa, cuidado, não passa aí. Ai, tá molhado. Ai, a chuva, bota a roupa. Sabe? Essa super proteção, quando você se livra disso, e pode ser o que você quiser, vai para esse lugar. Mas aí, o meu conselho seria informação. Se informar, se você conhece algum artista que você gosta, tipo, é isso. No meu outro trabalho, eu não podia ter, não era... Quando eu queria me informar, não, essa vaga já está preenchida, você não pode fazer isso. Tá, mas eu não posso me informar sobre isso, né? E aí a informação, ela só veio para mim depois, tanto que, né? E o Valber foi a maior fonte de conhecimento. Ele é uma pessoa super disposta a ajudar quem quer começar, quem quer escrever projeto, quem quer entender melhor sobre como viver de arte, né? Porque eu também estou nesse processo, ainda tenho minhas dificuldades, né? Tive meu primeiro projeto grande, que não é... Uau, tem projetos de R$ 250.000, mas é muito difícil escrever. Então, eu fui começando de baixo, assim, e as coisas foram dando certo. Mas a informação, para mim, E saber pedir ajuda, né? Eu não sei fazer, eu tenho muita dificuldade com escrita, né? Leitura. Escrita não, mas a leitura para mim é muito difícil. Então, você lê o termo, porque tem uma forma de você escrever. Entender isso, ter uma figura ali que te ajude. Informação. Como você lida com a síndrome do impostor? Síndrome do impostor? O que é a síndrome do impostor mesmo? Praticamente você se sabotar. Você mesmo se sabota. Eu acho que tá um pouco respondido também, que vai para esse lugar do tipo, eu acredito no que eu faço, mas muitas vezes eu duvido. Muitas vezes eu fico, com esse medo, e aí a minha forma de lidar é falar sobre isso. Então, quando eu falo, amigo, tô com medo disso, mãe, tô com medo daquilo, e essas figuras falando, não, pera, me dando esse direcionamento, então a forma de eu lidar é eu buscar uma visão de pessoas que eu confio, para me dizer, não vai, faz, ou, sei lá, ouve até uma negativa e falar, não, quer saber? Vou fazer. Eu acho que é assim. Afinal, pensa o quanto seria difícil você lidar com isso sem ter essas pessoas em volta, tipo, sozinho. A gente não faz, é uma ilusão achar que a gente consegue sair de buraco sozinho, fazer tudo sozinho. O que te faz continuar e o que te move? Eu acho que o que me faz continuar e o que me move... Nossa, pergunta difícil, né? Vem da Ainda motivação. Mais porque eu já desisti de tanta coisa. Pode ser no agora. Eu acho que esse retorno... ter os meus amigos vibrando junto comigo... Tá muito ligado a isso. Eu sou uma pessoa assim que... Eu sou muito leal. E essa é a parte que eu descobri isso sobre mim recente, que eu falei, caraca, é lealdade o nome disso. Eu abraço muito as pessoas que estão comigo, assim, elas têm realmente
um papel muito importante na minha vida. Então, eu acho que conseguir trabalhar hoje com o que eu gosto, poder escolher com quem eu quero trabalhar, é uma coisa que me faz querer ser melhor também, né? E assim, o que eu vejo também, a devolutiva do meu trabalho, né? Quando eu consigo acessar, a gente fala, quando a gente consegue acessar uma pessoa fazendo o que eu faço, sabe? Já é, assim, grande, grande. Quando eu consigo mostrar para uma criança o que não conseguiram me mostrar, ou que eu não consegui ver porque eu não tinha essa referência, isso dá um gás, assim, sabe? O retorno. É muito. É o que faz a gente levantar mesmo. Imagina que uma criança pode olhar pra você e ter um... Igual foi o Patati pra você. Exato. Isso é legal. Exato. Quando você pode impactar a vida de alguém, né? Uhum. Como você busca inspirações para seus personagens no seu dia a dia? Aí eu acho que é isso das pessoas que estão ali na minha volta. Minha avó, minha mãe, meu pai. Atualmente, nos meus personagens, estão muito ligados a isso, né? Mas consumir arte também leva a gente para um lugar de criação muito, muito, muito amplo, né? Porque é isso, é um lugar. O teatro é uma coisa. Eu posso falar sobre o que eu quiser. Assim como na música. Você que tá, não sei, né? Eu vejo você muito nesse lugar da música, assim, né? Você tem músicas, mano, muito boas. E é isso. Eu acho que você é minha ouvinte mais fiel. Eu acho. Mas, assim, eu acho que não é um lugar que você pôde falar sobre o que você queria. Sem tabu. E muita gente não vai nem se ligar do que você tá falando. Vai levar pra uma outra. Tem gente que vai. É que nem música religiosa. Sabe? Tem música que não fala do nome de Deus, mas ela te leva. Aí tem gente que acha que fala de amor. Entende? Então é muito também, sei lá, muito doido. Muito doido esse processo. Nem lembro a pergunta mais. Nem eu mais. Eu acho que é isso. Agora eu quero muito fazer de um livro aí também, de quando eu era pequena, assim, que também foi assistindo uma outra palhaça contando uma história, assim, né? Com um boneco. Eu me senti muito inspirada para fazer de uma história que foi importante para mim, que é a da Fada Cisco Quase Nada. Vai rolar um espetáculo dela. E aí é isso, a gente vai pegando referências do que a gente quer contar, né? Da nossa própria história. O que eu quero dizer com o meu trabalho, ou o que o meu trabalho toca em mim também. Vai para esses lugares. Uma pessoa mandou assim, ó, muito orgulho da sua caminhada. Conta a dificuldade de ser artista mulher neste mundo tão machista. Acho que a maior dificuldade é essa, assim. Só que, tipo, eu já tive que enfrentar minha mãe nesse lugar, sabe? Então, eu não ligo, assim, não tenho problema nenhum em dizer, eu não gosto da forma como você trabalha. Ou eu não vou aceitar o que você tá me oferecendo. Tem a parte ruim, lógico, né? Tem trabalho que, mano, eu passo por poucas e boas, mas o cachê é bom. Então, às vezes eu não tenho tanta autonomia. Quando eu trabalho com um projeto, eu estou defendendo a minha ideia. Agora, quando me contratam, não significa que eu vou fazer o que a pessoa quer que eu faça, né? Mas nem sempre eu vou poder responder ela com a liberdade de que eu posso responder sendo, sabe? Que eu poderia responder você. Por exemplo, se você me falasse alguma coisa paia, eu poderia te dar uma invertida aqui agora. Eu não tenho problema com isso. Não tenho problema nenhum com isso. Mas nesse lugar de trabalho, às vezes tem essa dificuldade. E eu passo por situações machistas, né? Muito. Mas é difícil responder, porque também não posso expor, porque eu continuo trabalhando para essas pessoas. Só que a gambiarra, ela me dá essa liberdade de dar uns totozinhos, assim, sabe? De dar um chega pra lá de uma forma sutil, que se a pessoa pegar, pegou. Se ela não pegar, eu consegui pôr pra fora o que eu queria falar. Mas eu, Karine, não tenho problema nenhum em dizer pras pessoas o que me atravessa ali na hora, entendeu? Não gostei, não gosto, eu assumo, não, Karine não gosta de fulana. Não, pode perguntar pra mim, eu vou dizer, não gosto. Pode vir o fulano perguntar pra mim, eu vou falar, não gosto de você. Podemos ir para o nosso bloco final? Podemos. O bloco final são 3 pontinhos simples, básicos. O primeiro é um hábito para você indicar para o pessoal de casa que você acredita que seja poderoso para a pessoa cultivar.
Sei lá, eu acho que tem algumas coisas que eu tô praticando, assim, sabe? Tô tentando, na verdade. Porque eu acho que o processo de aceitação, né? Todo mundo tem uma ferida. Todo mundo não gosta de alguma coisa em você, em si próprio, assim, né? Eu tenho várias, nossa, eu tenho várias coisas. Eu lembro de, tipo, tava até conversando. Esse exercício de se olhar com carinho é uma coisa que eu tô tentando, né? Não sei se vai funcionar, porque eu não consegui chegar no. Mas assim, hoje eu gosto muito de quem eu sou. Tenho muito apreço por quem eu sou, por ser uma pessoa que consegue expor o que eu quero, eu falo. Não tem como eu falar, seja transparente, saia por aí falando o que você acha que tem que falar para as pessoas, porque cada um é o diferente. Eu me sinto melhor quando eu consigo expor o meu pensamento. Mas o hábito é isso, porque demorou muito para eu gostar de quem eu sou também, fisicamente falando. Sabe? Eu tinha uma questão muito foda com o meu nariz, né? Por eu não gostar do meu nariz. O Rafa, quando ele me conheceu, ele falou: Nossa, você tem um nariz bonitinho, né? Bonito seu nariz, né? E eu fiquei, mano, ele tá me tirando? Qual é? Tipo, com o meu peito, usei até os meus 26 anos um sutiã que aumentava 3 vezes o tamanho do meu peito. E eu tinha uma dificuldade absurda de transar sem camiseta, porque Capaz. eu não aceitava. Eu ficava, pô, é pequeno e tal, nessa construção social também. E aí eu lembro quando foi assim, 26 anos, 25 anos, que eu fui jogar esse sutiã fora e falei, cara, por que eu tô fazendo isso, sabe? Uhum. E enfim, aí, então, esse processo de me olhar com carinho, tanto internamente quanto fisicamente, é uma coisa que eu tô tentando, porque não é todo dia que a gente gosta do que a gente vê, né? E aí, essa pressão também, eu tenho tentado parar, né? Rolê com a maquiagem também, eu sempre gostei de usar maquiagem, mas chegou um momento que, não, beleza natural, e eu ficava, caraca, e agora? Agora eu preciso ser natural, mas eu gosto de usar o bagulho, como é que vai ser? Então, tipo, quebrar essas coisas, né? O Valber fala, matar os seus mestres. E o que é os mestres? Qualquer pessoa que tenha dito pra você, faça algo desse jeito, que é assim que vai dar certo. Às Ditando vezes a não. regra. Uhum. Pode ser o pai, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa, sabe? E aí eu acho que o meu essa coisa do um hábito, né, para ser aplicado na vida continuamente, seria isso, assim, de se olhar com amor, porque de se cuidar mesmo, de se olhar com carinho, porque quanto mais você consegue fazer isso, mais você consegue pôr limite também nas pessoas, né? Falar não. Nossa, falar não é ótimo. Nossa, muito importante isso que você É falou. muito bom você falar não, Uhum. sabe? Recusa. Nossa, é ótimo, é ótimo. Acho que é libertador, sabe? Quando a gente entende o espaço do sim e do não. Então, dizer não é importante, porque quando a gente se entende, quando a gente se coloca nesse lugar de se perceber também, a gente vai percebendo onde a gente não quer estar. E aí a gente para de aceitar tanta coisa, né? É isso. Muito bom. O segundo ponto é assim, ó, para você indicar ou um filme, ou um livro, ou uma série, ou uma música. 4 alternativas. É um desses. Que tiver. É um desses. Isso, um que vier à mente pra você indicar pra galera. Tá, vou falar de uma. Eu não posso pegar aqui no celular? Pode. Eu sou péssima com isso, nossa. Eu não assisto muita coisa. Dificilmente eu ligo a televisão, assim, assisto série, coisa assim, mas quando eu tô em São Paulo com o Rafa, mas eu tenho sozinha em casa eu tenho dificuldade de pôr música, assim, porque eu me perco tanto nos meus pensamentos que eu fico num silêncio absurdo e, sei lá, eu ando de um lado pro outro em casa também. Procrastino demais e fico que nem barata tonta. Eu esqueço de pôr nada quando eu ver 4 horas da tarde, não fiz nada. Uma música em casa é tão bom, cara. Aquele ritual, ótimo, você põe um som ótimo. em casa. Só que eu também gosto de ouvir o barulho das coisas. É o que eu te falei da minha sacada lá de casa, que pra mim é uma televisão. Então eu escuto arara, eu escuto um monte de coisa. E aí vem da Júlia, porque a Júlia adora passarinho e natureza. E aí quando ela me colocou nesse lugar de escuta, eu dei uma desligada de música também, sabe? Eu sou a pessoa que bota fone de ouvido e só lembra que não deu play quando chego na onde teria que tirar ele. Então, eu acho que eu vou falar de uma música, pode ser? Uhum.
E aí, acho que é uma música que vai um pouco do que a gente está falando aqui, ela me traz uma reflexão, que é Índia, de Gilson e Júlia Mestre. Índia, De Gilson e Júlia Mestre. Júlia Mestre. Né, que eu acho que ela amarra um pouco do que a gente falou. Que tem uma parte dela que fala: deixa que a dúvida venha a respeito da vida, iluminado seja aquele que já sabe o que é. Então, é isso, né? Porque a gente, no final, tá numa busca interna, incessante. Existe essa palavra? Uhum, O que sim. significa ela? De não saciar, Exatamente isso que eu queria dizer. de não se cessar. Isso, sabe? Tipo, a gente tá na vida, eu acho que é isso, né? A gente tá numa descoberta eterna de saber quais são as minhas prioridades, o que eu gosto, o que eu quero pra mim. Não é sobre o outro, é sobre nós, no final do conto. Só que a gente precisa do outro pra entender sobre nós, né? Nossa, então perfeito. A música, ela dá uma amarrada nisso. Eu vou colocar um nome aí pra galera. Tá. E pra gente fechar nosso bloco final, este é o momento em que é o teu convite ao pensar. Então você vai fazer um convite pra galera de casa refletir, um momento para pensamento. Qual é a reflexão que você deixa pra galera pensar em casa? Bauru, sem tomate, é misto. Não sei, deixa eu pensar. Caraca, difícil, hein? Você já fez várias reflexões aqui. Eu acho que é isso, volta aí. A que te tocar é ela mesma. É isso, se dê oportunidade de fazer novas coisas, sabe? De errar também. Se permita errar. Acho que é importante isso. Perfeito, muito bom. Suas considerações finais, eu sempre esqueço essa palavra. Suas considerações finais, se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, saber onde te conhecer. Te agradeço pelo papo. Eu que agradeço. E é isso. É isso. Minha rede social é @piratasdocarine. Muito bom. E tô por lá. Me segue meus amigos, segue tudo. É importante, né? Não sei, né? Se você gosta de, assim como eu, gosta de coisas reais, fica aí o convite. Perfeito, Karine, te agradeço. Muito obrigado por vir, tirar esse tempo pra gente bater esse papo. Muito bom ter você aqui com a gente, principalmente pra gente iniciar agora a 3ª temporada. Bom demais. Pra você que assistiu esse vídeo até o final, ou você escutou esse áudio, eu queria aproveitar, até eu comentei ontem lá no nosso Instagram que tivemos o nosso primeiro marco lá no Spotify, que no começo eu pensava assim, quem que vai escutar o áudio no Spotify, né? E ontem eu recebi a notificação do Spotify e falei, que legal, cara. Superou minhas expectativas, não imaginava que alguém escutaria, então assim, fiquei muito feliz. Agradeço pelo apoio de sempre, vocês sempre me dão uma maior moral lá no Instagram, respondendo stories e tal, e com a participação de vocês. Este mês teremos muita novidade aí, o próximo participante é o Thales. Traremos assuntos aí para você que curte uma academia, tem bastante coisa legal. O Thales e depois a Nani, que vocês pediram muito lá quando eu levantei caixinha. Então, tem bastante coisa por vir, né? Lembrando que temos vídeo novo todo domingo. E se você assistir nesse vídeo ou escutando este áudio, ficou com vontade, falou, quero ir lá porque eu tenho uma história para contar. Ou alguém que você fala, gostaria muito de ver essa pessoa aqui. Nosso Instagram, @conviteaopensar, está de portas abertas. Muito obrigado para você que escutou e para você que participou. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!